Podem sentar, queridos. Boa noite, meus irmãos. É bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor, reunidos, não tão fisicamente, mas certamente reunidos em nome de Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia, ela tem dois aspectos importantes. Um desses aspectos é o aspecto histórico. Aqui estão descritas circunstâncias que de fato em algum momento aconteceram. Mas elas estão aqui registradas porque o Espírito Santo as separou, para que possamos refletir sobre elas e ver o que acontece conosco quando ouvimos a Deus, quando não ouvimos, como Deus fala, como não fala. Uma das características da Bíblia é fazer uma imagem das dificuldades que nós vivemos, das influências externas em nossa vida, com um temporal, com uma ventania. Então a Bíblia ela tem vento do Espírito, que é quando acontecem coisas externas que nos impulsionam para a frente. Amém? Adoramos o vento do Espírito, né? Mas também a Bíblia fala muitas vezes sobre o vento contrário, as circunstâncias adversas que acabam nos afastando do melhor que Deus tem para a nossa vida. Nós estamos vivendo um momento de vento contrário. Aconteceu uma grande pandemia e pela primeira vez a humanidade enfrenta essa circunstância. Eu tenho dito que apesar de grave, coisas graves, até mais graves já aconteceram com determinadas pessoas, determinados grupos, mas nunca houve algo tão grave com toda a humanidade. Talvez você pense que isso é uma grande novidade, mas não é, porque a Bíblia tem registrado também circunstâncias semelhantes. Ventos contrários de muita intensidade. A Bíblia mostra diversos ventos contrários. O maior de todos, com certeza, está no livro de Atos. Ele tem até um nome. A Bíblia diz que ele se chama Euroaquilão. Nós aqui é o Covid-19. Lá era Euroaquilão. Foi a maior tempestade registrada pela Bíblia. Ela aconteceu, está registrado no livro de Atos, capítulo 27. Depois você acompanha, eu vou aqui falando para agilizar um pouco. Ela aconteceu. E ela aconteceu não somente com um barco ou com um navio. Ela alcançou uma grande região, perto de Chipre, uma grande região. E aconteceu que as pessoas daquela região, ao perceberem aquele temporal, aquele vento contrário, eles tomaram uma decisão. Os barcos deviam ficar confinados nos portos. Não parece alguma coisa, né? Nós também devemos estar confinados em nossa casa, evitando o contato social. Os barcos deviam ficar nos portos. Os problemas que nós vivemos, você pode imaginar que também viveram. Um barco, ele não é necessariamente um barco de passeio. Eram barcos comerciais. Estavam ali funcionários, marinheiros, dono do barco, com mercadorias que precisavam ser transpostas de um lado para o outro. Viviam disso e, de repente, se depararam com uma situação. Todo mundo no porto, ninguém pode sair. Algumas mercadorias estragavam. Não se tinha mantimento para tanto tempo parado. Os marinheiros não tinham o que receber. Nós vivemos algo parecido, eu sei que nós vivemos. Na sexta-feira, nós temos todo dia posto um testemunho, né? Na sexta-feira, Ana Renata, minha filha querida, mas irmã também de todos aqui em nossa igreja, ela deu um bonito testemunho, porque o barco dela também teve que parar no porto. Ela tem uma microempresa, ela e seu irmão, e desde o dia 15 de março tiveram que fechar. Mas eles também têm funcionários, os irmãos devem ter visto o testemunho, né? Ela deu um belo testemunho porque Deus as guardou. E eles conseguiram, diminuindo um pouco a mensalidade, ajustando o seu trabalho via internet, conseguiram suprir essas primeiras necessidades. Naquela época, também alguns daqueles barcos ali, algumas daquelas pessoas conseguiram se organizar, se reorganizar, e certamente pela fé em Deus também conseguiram a mesma vitória. Amém? Existiam, entretanto, outros barcos que não deu tempo de chegar no porto. Eles tiveram que, de alguma forma, enfrentar a dificuldade. Também essa semana, na terça-feira,
A Monique e o Marcelo deram um bonito testemunho. Eles foram alcançados pela tempestade. O irmão do Marcelo, cunhado da Monique, ele ficou doente. E rapidamente, gravemente doente. Mas eles clamaram a Deus, pediram a Deus que Deus abençoasse, e realmente Deus curou o irmão do Marcelo. Assim como alguns barcos que buscaram em Deus vieram também. Nós tivemos a Ana Luísa na quarta-feira, que ela é médica, está no meio da tempestade, ela não pode simplesmente parar. Mas ela clama a Deus e Deus a sustentou até agora, como vai continuar sustentando. Na quinta, foi o Guilherme, que trouxe também a sua experiência, também trabalhava. E foi alcançado ali, o pessoal do seu trabalho estava com coronavírus, e ele teve que ficar de quarentena esperando, aguardando, mas conseguiu vencer também. Naqueles dias também aconteceu isso. Alguns barcos, eles conseguiram superar a tempestade. Mas nessa noite, nós vamos compartilhar a experiência de um barco em especial. O que é que esse barco tinha de especial, pastor? É que nesse barco havia um homem, chamava-se Paulo, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha sido preso por pregar o evangelho. E como ele era um cidadão romano, ele foi levado preso num barco de Chipre para Roma. E esse barco estava indo quando chegou o temporal. O barco estava ancorado num porto, e o temporal já começava, e as pessoas falaram, não vai, não sai, não sai, não sai, não sai. Esse barco ele era comandado por um centurião. Em algumas versões é centurião, em outras versões é o capitão. Eu prefiro o capitão. Então o apóstolo Paulo chama o capitão e traz para ele uma palavra de Deus. Ele fala, olha capitão, essa tempestade não é uma coisa simples não. Tem orado, e Deus falou que você não deve seguir viagem não. Espera aqui. Porque se você seguir viagem, você vai perder o seu barco e tudo que nele há. E esse capitão, ele olha para o apóstolo Paulo. Certamente ele deve ter perguntado, vem cá, você conhece a carta náutica? Você alguma vez dirigiu um barco? Eu sou um capitão. Você quer dizer para mim o que eu devo fazer em meio à tempestade, rapaz? E deve ter acrescentado. E outra coisa, tu é prisioneiro, o que você está falando comigo? Pega esse sujeito, empurra ele lá para o finzinho. E o capitão seguiu. Talvez você não se identifique muito com esse capitão, mas eu acho que você devia prestar atenção. Esse capitão era alguém que ouviu Deus falar, mas não deu crédito a Deus. Ele achou que o seu conhecimento, um grande conhecimento, que a sua capacidade, verdadeira capacidade, poderia ser maior do que a de Deus. Muitas vezes a nossa vida é assim, seja em época de coronavírus, seja em época de Euroaquilão, ou seja, em qualquer época. Deus arranja um jeito de falar conosco. Mas nós, sem perceber, somos soberbos. E resolvemos organizar a nossa vida somente de acordo com a nossa capacidade. Esquecendo que Deus nos ama e quer nos proteger. Mas o capitão tomou essa decisão, pegou o barco e seguiu em frente. Dito e feito. Rapaz, ele pegou o Euroaquilão de proa. Aqui eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo. Diz que a tempestade veio, era um tufão, rapaz, veio derrubando tudo. O barco não tinha governo nenhum. O capitão, como um bom capitão, o que ele fez? Ele abaixou a vela. Nada resolveu. A tempestade continuava e ele percebeu que jogado de um lado para o outro, o barco ia perder o controle e afundar. Então ele começou a jogar a carga fora. O apóstolo Paulo tinha dito isso a ele. Então ele começa a jogar a carga fora, para o barco ficar mais leve, para tentar sobreviver. Mas a tempestade continua. Diz a Bíblia que eles pegaram tudo. Água, comida, jogaram tudo fora. Para tentar deixar o barco mais leve. Se agarraram, cada um uma corda, ficaram dentro do barco ali, esperando aquilo passar. Aí eu quero dizer uma coisa para você, capitão. Eu sei que você de vez em quando se lembra que você acabou organizando mal a sua vida porque você quis. E ao se deparar com seus problemas, certamente você se lembra que Deus bem que te avisou. Certamente aquele capitão, em meio a essa tempestade, era um homem responsável. Eu não estou dizendo que você não é. Era um homem sábio, eu não estou dizendo que você não é. Mas ele errou. Porque o ser humano, por melhor que esteja preparado,
Ele está preparado para aquilo que ele enxerga. E Deus sabe muito bem coisas que você jamais pode ver. Amém? Confia no Senhor, porque Ele sabe o motivo de todas as coisas. Enfim, o capitão deve ter ficado muito frustrado. E outra coisa, não tinha segurança nenhuma. O barco quase virando, quase todo mundo morrendo. E aí acontece uma outra coisa que é a prova do amor de Deus. Fala para você mesmo, Deus me ama. Fala, Deus me ama. O apóstolo Paulo manda chamar o capitão. Olha só, o apóstolo Paulo que foi rechaçado, ele manda chamar o capitão. E o capitão vai. Aleluia, né? Sempre dá tempo de voltar atrás. Registra aí, querido e querida, né? E ele vai até o apóstolo Paulo, constrangido. Porque ele sabe que o apóstolo Paulo o avisou. Ele sabe que ele está vivendo um problema, como às vezes estamos vivendo um problema, porque decidimos errado. Porque ignoramos o que Deus falou conosco. Encontramos um jeito. Nós somos mestres em encontrar um jeito de deixar de lado o que Deus nos pede, sem imaginar que largamos a Deus. Assim, Deus me pede isso aqui, mas eu tenho vontade de fazer isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui no meio. Eu vou fazer o que Deus me pede, mas não exatamente como Deus me pede. E a gente vai fingindo e imaginando que dá para viver aqui distante. Eu posso dizer o seguinte, aqui é Deus. Aqui é a tua vontade. No início estão assim, mas daqui a pouco está assim, ó. Tua vontade te levou para longe. Isso aconteceu com o capitão. Estava quase perdendo tudo, quase morrendo todo mundo. Ele inclusive, e a culpa era dele, capitão. Mas o apóstolo Paulo chama, e ele vai até lá. E o apóstolo Paulo fala para ele, capitão, te avisei, mas tudo bem, continuei orando. E Deus me deu uma palavra, capitão. Deus disse para mim que se todos nós ficarmos no barco até o fim, esse barco vai se arrebentar nas pedras, mas todos nós viveremos. Mas se alguém pular do barco, morrerá. Meu Deus do céu, Deus às vezes parece complicado, né? Que palavra, eu fico pensando, meu Deus do céu, todos no barco, temporal, fica aí. Fica calmo porque o barco vai se destroçar nas pedras. Mas eu garanto, diz Deus, que você não morrerá. Eu vou ler mais adiante. Aconteceu isso. O barco foi, destroçou todo e todo mundo viveu. E eu fico pensando, isso é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando também, Deus também é maravilhoso, amém? Pois isso é um grande milagre, é verdade, mas Deus, Ele costuma fazer grandes milagres, normalmente. O incrível para mim não é que Deus tenha feito isso. O incrível para mim não é que o apóstolo Paulo tenha anunciado isso, porque o apóstolo Paulo é uma figura de Deus, uma expressão de Deus. O que é incrível para mim é que o capitão acreditou. Ele acreditou. Porque ouvir a Deus pode ser difícil, mas acreditar em Deus e colocar em nossa vida o que Deus falou, isso é muito difícil. Mas o capitão, ele acreditou. O capitão aprendeu com o seu erro. Você aprende com o seu erro? O capitão então chama o apóstolo Paulo e fala para ele, tá bem. Botou o apóstolo Paulo em pé no barco, lá não sei o nome do lugar, mais alto. E o temporal lá, meu irmão. Jogando o barco para lá, temporal é um tufão, o barco para lá, para cá, não tinha água passando por cima, não tinha nada para o barco carregar, porque já tinham jogado tudo no mar. Só as pessoas agarradas uma na outra, agarradas no mastro, agarradas nas costas, e o apóstolo Paulo me sobe no lugar mais alto e começa a falar. Ô fé, é bom servir a Deus, né? E o apóstolo Paulo começa a explicar. Olha aí, pessoal, eu orei e Deus falou o seguinte, ninguém sai do barco. Quem ficar no barco viverá. Esse barco vai bater nas pedras, vai se estraçalhar, mas todos vamos viver. Não saia do barco. E o capitão do lado. Essa passagem é interessante, porque logo depois que o apóstolo Paulo fala isso, as pessoas, nem todos acreditam, assim como o capitão não acreditou naquele dia, e talvez hoje você também não esteja acreditando muito que Deus está te falando. Algumas pessoas não acreditaram. E quando a tempestade começou a aumentar, diz a Bíblia que eles pensaram logo uma coisa.
vou pegar o bote salva-vidas. Porque o vento, a tempestade, coincidentemente, começou a empurrar o barco de lado assim, para uma ilha. Eles que estavam em alto mar foram empurrados e começaram a se aproximar de uma ilha. E os marinheiros perceberam, a Bíblia explica, pela âncora, que eles estavam chegando num lugar mais raso. E eles estavam de noite, não enxergavam nada, assim que a gente é a nossa vida muitas vezes. Então, eles perceberam, então eles tiveram uma grande ideia. Eu não vou esperar esse barco bater em pedra nenhuma. Eu vou me garantir. Eu vou pegar o bote salva-vida, daqui para essa tal ilha que eu não estou vendo, mas deve estar chegando, eu vou assim. O apóstolo Paulo percebe e fala para o capitão: capitão, se essas pessoas pegarem esse barco salva-vida, todas elas morrerão. E sabe o que o capitão faz? Corta os barcos salva-vida todo. Que mudança, hein, capitão? Ele corta os barcos salva-vidas todos. E a tempestade continua. E o barco vai chegando nas pedras. Clareia o dia, todo mundo está vendo as pedras, está vendo a ilha, mas está vendo as pedras. Todo mundo quer se jogar do barco, todo mundo quer pular. E o capitão gritando: olha só, não joga, não sai, não pode, não faz. Espera que Deus vai salvar a gente. Que mudança, capitão? De repente alguém tem uma ideia. Capitão, talvez esses prisioneiros que estejam aqui aproveitem esse acidente para fugir. Isso vai ser ruim para a gente. Vamos matar os prisioneiros. Olha que coisa. O demônio não desiste nunca. Às vezes você recebe de alguém, de Deus, através de alguém, uma palavra de Deus. E quando você começa a acreditar, sempre aparece alguém para desmerecer esse outro alguém que, na verdade, independente de quem seja, só está te dizendo a palavra de Deus. E esse capitão não aceita não. O capitão fala: de jeito nenhum. Eu fico pensando, o milagre aconteceu, mas o capitão aceitou. O maior milagre é quando você ouve e pratica. Talvez a gente escutando essa passagem aqui, você imagine algo muito distante, um capitão de um grande barco, navegando pelo mundo afora, e você acha que isso não é nada real na sua vida. Na segunda-feira, nos nossos testemunhos, tivemos o testemunho do nosso irmão Marcelinho. Foi um testemunho sensacional. Marcelinho, tu é o capitão. Marcelinho, ele era um rapaz como o capitão é, um homem capaz. Ele recebeu uma proposta para fazer um aprofundamento do doutorado dele, que tinha feito em Portugal, foi chamado para a Espanha. E assim como bom capitão, ele organizou bem a sua carta náutica. Ele chegou lá, ia ficar 2 meses, acabava numa quinta-feira, seu doutorado lá, esse aprofundamento. Ele deixou a sexta livre, ele estava na Catalunha, espero que eu tenha acertado, e ele pegaria um trem no sábado para ir para Barcelona, aonde pegaria um avião, domingo, embarcaria para o Brasil. Tudo programado 2 meses antes, passagem comprada. Capitão, Marcelinho ou qualquer capitão, eu respeito a sua capacidade. Eu admiro a sua inteligência, a sua dedicação. Só não quero que você se esqueça que Deus tem muito mais para te dar do que a gente pode pedir e imaginar. Com o Marcelinho foi assim. Os irmãos devem ter visto o testemunho dele. 1 mês antes de tudo acontecer, ele estava lá 1 mês. Deus fala com ele assim: Marcelo, vai embora correndo. Deus falou para o Marcelinho: vai embora correndo. Quando você escuta Deus falar contigo, você obedece? Ou você começa a fazer conta? Porque eu já sou há muitos anos pastor, né? Então quando a pessoa começa a me perguntar, fala: pastor, será que Deus ficaria chateado se eu fizesse aquilo? Eu já sei que você ouviu Deus falar e tu não quer fazer e está tentando dar um jeitinho. Né? Marcelinho ouviu, Deus falou para ele: olha só, vai embora correndo. O programa do Marcelo era simples, ele acabava quinta-feira, ele acabava o curso, sexta-feira ele se organizava, sábado ele pegava um trem para Barcelona, relaxava, domingo pegava o avião para o Brasil. Quando Deus disse para ele: vai correndo, sabe o que ele fez? Ele não foi como aquele capitão
que não obedeceu. Ele foi como aquele parte do capitão que obedeceu. Ele falou, vou embora. Qual era o motivo? Não sei. Um mês antes disso acontecer, não tinha esse problema de coronavírus com o impacto que estava. Mas quando estava chegando os últimos dias, ele pôde notar que essa enfermidade estava alcançando a Espanha de maneira devastadora, já tinha alcançado a Itália, estava alcançando a Espanha. Mas ele não decidiu isso quando a enfermidade chegou. Ele decidiu isso o dia que Deus falou com ele. E a história dele é tão impactante quanto essa. Porque eu estou lembrando que isso que estou lendo aqui, que aconteceu, também acontece no dia de hoje. Com a sua vida. Eu estou dando um exemplo de um irmão de nossa igreja que testemunhou aí, então você deve ter visto. Quinta-feira acabou as aulas dele, na sexta-feira de manhã ele arrumou tudo e veio embora. Porque Deus mandou. Ele pegou o trem era sábado, ele foi lá na estação e falou, eu quero hoje. O cara falou, mas eu não posso trocar. Ele falou, mas eu tenho que ir embora hoje. Ainda bem que eles não perguntaram por quê, né, Marcelo? Só não tem que dizer, porque Deus mandou. Né? Aí o cara, então tá bem, ele pegou o trem e veio embora. No meio do trem ele falou com a agente dele, falou, olha só, eu quero transferir meu voo. De domingo para segunda, ela falou, você está louco, Marcelinho, não tem mais voo. Está tudo, o que está, o que não está, não dá. Não tem nem, tem que tu comprar a parte, seria uma fortuna, mas nem sei quem vende. E daqui a pouco ele escuta uma notícia. O governo mandou fechar as comunicações entre as cidades. Não se pode mais circular para evitar a propagação do vírus. Nem de ônibus, nem de trem. Fechou-se os trens. Mas o Marcelo pegou o último trem. Eu não estou falando mais do centurião, do capitão aqui, do livro de Atos. Estou falando do teu irmão Marcelo, que como esse capitão, teve a chance, como você, tem a chance também. Então ele chega lá e vai, vocês viram o testemunho, ele chega e vai pegar a passagem dele, e vai, na hora que ele vai trocar a passagem, ele erra a companhia. O capitão Marcelo não erra nada. Errou a companhia, foi na do lado. A moça falou, mas você está querendo trocar sua passagem, mas sua passagem não é minha. É daquela ali, ó. Essa passagem aqui você comprou quando veio, a volta tu comprou em outro lugar. Ele agradece, vira para o lado, a mulher falou, não tem vaga. Ih, não me falem em antecipar, nem trocar, acabou. Não tem jeito. E ele sente aquele baque, e ele vai embora. Quando ele vai sair, a moça primeira fala para ele, só não vai embora não, moço. Falei com o meu gerente disse que talvez tenha um jeito. Vai bater na pedra, vai arrebentar tudo, mas tu vai viver. Deus tem sempre um jeito. Volte atrás. Ouça o que Deus te fala na sua vida. Dá certo. Mesmo que você não entenda, mesmo que ninguém explique, certamente depois tu vai contar a história que o Marcelinho contou. Mas o Marcelinho se dedicou, viu, meu irmão? Ele esperou 300 pessoas na frente dele, ele ficou quase 3 horas numa fila e conseguiu o último voo, as últimas poltronas. Voltou para o hotel, porque era no outro dia de manhã. À noite, ele ficou sabendo que o hotel do lado tinha fechado, porque estavam hóspedes com coronavírus, e a saúde pública da Espanha resolveu fechar tudo quanto é hotel, para fazer exame em todo mundo, só sai do hotel quando o seu exame der negativo. O Marcelinho saiu do hotel às 5h30 da manhã, antes do hotel fechar. Último trem, último voo, último lugar, último hotel, foi embora. Só porque ele acreditou. Marcelinho, ele já testemunhou, ele era de risco. Ele teve uma doença no fígado, um tempo atrás, que Deus o curou de maneira maravilhosa. Mas como ele mesmo disse, o fígado é um dos órgãos da imunidade. Estaria na Espanha, onde a conflagração foi maior ainda. Mas ele veio para casa, esteve na casa de sua irmã, num quarto com suíte, 14 dias e já passou. Sabe, meus irmãos, volte atrás. O que você organizou sem ouvir a Deus, a hora de você olhar para trás. Talvez você diga, mas pastor, nem deu nada errado. E eu pergunto, mas você vai esperar dar errado? Você acha que Deus te trouxe essa palavra hoje ou não trouxe? Assim como o apóstolo Paulo lá trouxe aquela palavra para aquele centurião, capitão, Deus está trazendo para você, capitão, a palavra de hoje.
Coloque em prática aquilo que Deus falou. Talvez você não entenda, eu vou te explicar um negócio. Não parece uma coisa sem lógica? Deus vai salvar todo mundo do barco. Mas o barco vai se quebrar nas pedras. Tu acha um bom plano? Hã? Até aqui tem a turma dos bastidores. Pela cara deles, eles estão pensando, pastor, isso não me parece um bom plano. Eu acredito que você também acha que não é um bom plano. Mas eu vou te explicar, porque depois que as coisas acontecem, todo mundo acha normal. Ah, foi uma boa ideia. Mas depois. Olha a vida do Marcelinho, que maravilha. Ele pegou o último tempo, foi legal, mas cara, na hora não parecia. Correr. E correu. E chegou. A Bíblia mostra que o barco foi sendo empurrado. A tempestade empurrava o barco, e eles começaram a ver a ilha. Cada vez mais perto da ilha. Era longe, cada vez mais perto da ilha, mas as pedras estavam na frente. Eu tenho certeza que todo mundo imaginava, tomara que esse vento leve a gente para cá, leva a gente para lá. Ninguém gosta de bater na pedra, mas Deus gosta. Às vezes Deus gosta. Às vezes é preciso sim que você bata a cara na pedra. Deus te ama. E nem o pastor é maluco. Preste atenção porque a palavra não acabou. E o barco foi. Deve todo mundo querer se jogar do barco, mas o capitão... Viu, capitão? O capitão ficou firme. O capitão reconheceu a importância de obedecer a Deus. Se tu perguntasse para ele, capitão, o que é que tu acha desse plano? Ele dizia, isso é uma loucura, mas se é de Deus, vamos fazer. Como se alguém perguntasse para o Marcelo, o que é que tu acha? Ele sair correndo. Ele falou, isso é meio louco, mas se Deus mandou, eu vou. Depois ele viu. E o barco foi. E o capitão a gritar, mandando os guardas lá do barco tomar conta. Ninguém pula para salvar todo mundo, ninguém pula. Rapaz, não é que o barco foi e arrebentou tudo na pedra? O barco foi, rapaz, e arrebentou na pedra. Bam! Se estraçalhou em 1000 pedaços. Caíram todos dentro d'água. Eu vou ler o que aconteceu. Vou ler só esse versículo. Atos, capítulo 27, verso 44. E eles, uns em tábuas, e outros em outras curvas do navio, se agarraram. E aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Meus irmãos, a distância daquela pedra para a ilha era longa. Aqueles marinheiros, sem comer e sem beber há dias, se jogassem no mar e tentassem nadar até a ilha, morreriam. E Deus sabia disso. Eles precisavam se segurar em alguma coisa. Não tinha nada para se segurar. Deus encontrou, eu rebento o navio, você segura nos pedaços e eu te salvo. Amém? É um mau plano? Ou é o único plano? O que você não entende agora, entenderá mais tarde. Isso é um versículo bíblico. Obedeça à vontade de Deus. Exerça a sua fé. Nós estamos numa época difícil, onde os conselhos que temos são como as cartas náuticas, que não servem nada no meio de uma temporal, de uma tempestade. De alguma forma ajudam, de alguma forma nos orientam, mas todo capitão sabe que não é suficiente para salvar o seu barco. Mas nessa noite nós recebemos de Deus uma palavra. Deus tem uma alternativa, tem uma saída. Confie em Deus. Coloca a sua fé em prática. A sua fé vai te salvar. Você pode dizer, mas o que salvou aqueles homens foram os pedaços de madeira do navio que quebrou. É, porque Deus quis. Mas eles só pegaram os pedaços de madeira do navio que quebrou porque tiveram fé. Também eu não sei os pedaços de madeira que você vai segurar, nem eu. Mas eu sei de uma coisa, Ele vai nos sustentar até que a gente chegue na praia. Aqui eu li. E todos chegaram à praia. Nenhum de nós vai ficar no meio do caminho. Amém? Vou chamar nosso louvor para estar aqui, nosso irmão Guilherme também. Nós vamos cantar um cântico agora. Eu queria que você, capitão, ou capitã, tomasse uma decisão. Se você já ouviu a voz de Deus e não achou prudente, não achou legal cumprir, mas você hoje percebe
que a tua carta náutica não está funcionando, que talvez se você certamente ouvisse a voz de Deus, você não estava no meio desse temporal, ou talvez você ainda não percebeu que está no meio de um temporal, mas você se lembra que Deus te falou e você não pôde obedecer. Ou talvez você comece agora a ouvir o que Deus está te falando e tu está na dúvida se obedece ou não. Que você possa tomar uma decisão nessa noite. Que você possa falar: Senhor, vou colocar a tua palavra em primeiro lugar na minha vida, porque eu tenho motivos para crer que isso é o melhor que eu tenho para mim e para todo o meu barco, para todos aqueles que estão dentro do meu barco. Se você estivesse aqui na igreja, enquanto nós cantássemos esse cântico, eu pediria para você orar. E diria para você o seguinte: se esse cântico for um belo cântico, você fique sentadinho no seu lugar. Mas se esse cântico for uma palavra de Deus para a sua vida, te convidando a tomar uma decisão nessa noite, e você desejar, levante-se e venha até aqui em nome de Jesus. Mas nós não estamos todos na igreja, nós estamos no chat. Mas eu não vou desistir não. Eu vou lhe dizer, enquanto ouvimos esse cântico, se você achar um belo cântico, fique aí, agradeça a Deus por esse momento. Mas se não for apenas um belo cântico, se for uma palavra de Deus para a sua vida, e você decidir dizer sim para aquilo que o Senhor te pede, digite no seu chat: eu aceito, Senhor, eu decido, Senhor, porque mesmo é feito de você vir aqui à frente. Amém? Vamos ouvir esse louvor em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé, se Deus está falando contigo, digite aí no seu chat. É como se viesse aqui. tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso. Essa palavra, capitão, foi para você. Ô capitão, não faça como aquele. Perceba, conserte, decida, proteja os seus marinheiros, proteja a sua vida, em nome de Jesus. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, Rompendo em fé. ó Deus, em nome de Jesus, aceita a decisão que tomamos nessa noite, ó Deus. Não precisamos jogar fora a nossa carta náutica, não precisamos abandonar o nosso posto de capitão. Basta que tenhamos a humildade suficiente para agregar em nossa vida o teu poder e o teu amor. Que possamos ter humildade de voltar atrás, como o capitão desse barco voltou, para dar ouvidos, assim como hoje tu nos dá uma nova chance. Ele aproveitou aquela chance, e assim como ele permaneceu firme e venceu o temporal, que nós também, Senhor, possamos permanecer firmes e chegarmos com vida à praia, porque em nome de Jesus que nós oramos. Povo de Deus, posso estar dizendo amém? Que Deus nos abençoe. Essa semana continue os testemunhos. Me dê o seu para me agregar lá, porque certamente será uma bênção. Que tenhamos uma noite de paz, uma semana de vitória, porque em nome de Jesus que nós nos reunimos e oramos. Amém? Beijos a todos.